Vamos dar início, então, aos trabalhos do segundo e último dia do nosso colóquio, que é o 9º Colóquio Internacional de Filosofia Oriental. Este ano com o tema Direitos Humanos em Perspectivas Não Ocidentais, um tema muito importante para esse momento, não somente para esse momento, mas um tema que já exigia uma reflexão há tempos, né, e que finalmente nós conseguimos colocar na pauta do evento, conseguimos colocar na pauta desse colóquio, e mais uma vez eu reitero também que é uma reflexão importantíssima nesses dias de conflito que nós estamos passando pelo mundo, é uma situação que eu acho que ninguém esperava, eu acho que ninguém esperava que o século XXI fosse um século de guerra, como está sendo um século de ausência total dos direitos humanos, né? E quero dizer mais uma vez que não é só ausência de direitos humanos em relação às guerras ou uma compreensão puramente eurocêntrica de direitos humanos em relação às guerras, mas principalmente, ou talvez tão importante quanto as guerras também, as guerras que ocorrem no Brasil, as guerras que ocorrem em vários outros países, que são guerras não declaradas, principalmente as guerras às comunidades mais vulneráveis, como os indígenas, os quilombolas, os negros. Né? Reafirmo aqui a violência contra essas comunidades, principalmente que nós temos a participação de um bom grupo de colegas indígenas nesse colóquio, e que já participaram e que abordaram o tema dos direitos humanos a partir das perspectivas indígenas. Né? Então, mais uma vez, também eu quero dizer que quem está nos acompanhando pela internet pode acessar os botões de tradução do próprio Meet, o CC, para os momentos que a gente tiver interferências em inglês. Né? Acho que são essas as observações que eu tenho a fazer inicialmente. Né? E agora vamos, então, rapidamente à nossa programação do dia. A gente começa com a conferência do professor Oswaldo Jacóia, que é essa primeira. Né? Logo eu apresento aqui o nosso convidado, o nosso colega. Depois a segunda conferência, que é a conferência do professor José Jorge. Depois temos uma pausa e uma mesa composta fundamentalmente por meus orientandos, para mim é algo muito especial, né, ter aqui os meus orientandos apresentando um trabalho referente ao tema do evento. Né. E após o almoço, nós temos outra mesa composta pelo Giuseppe, pelo Lucas, Plínio e Ricardo. Né. E por último, as duas últimas conferências, a conferência do professor de Varaconda e a conferência final do professor Ohashi, que faz o encerramento da conferência. Muito bom. Então, vamos à nossa conferência de hoje, que é do professor Oswaldo Jacóia Júnior. O título é O Sentido de Universal e os Direitos Humanos. Se tiver algum erro aí, eu peço que ele corrija logo na sequência. Né? Se esse título ainda se mantém, então ele vai comentar o próprio título. Né? Apresentar rapidamente o professor Oswaldo Jacóia, que eu acho que dispensa a apresentação, né, mas professor da Unicamp, do Departamento de Filosofia, professor aposentado, né, e não só professor, como eu considero Oswaldo como um dos intelectuais brasileiros mais importantes na filosofia. Né, e, então é um enorme prazer tê-lo aqui como expositor, né? E foi um grande prazer também ter participado com ele durante vários anos de um grupo de estudos sobre filosofia japonesa, o grupo que era coordenado pelo nosso querido, saudoso Marcos Miller, que felizmente não está presente aqui, não está presente mais entre nós, né? Mas era o nosso coordenador. E depois do falecimento do Marcos e da pandemia, o nosso grupo venceu o prazo, né, Oswaldo? O grupo cumpriu
a missão se encerrou, mas foi um grupo que teve uma atividade longa aí, e é justamente esse grupo o responsável por eventos como esse, né? Sem esse grupo, nós não teríamos essa série de colóquios que nós tivemos até hoje e que estamos tendo ainda, né? Então, o professor Oswaldo Jacóia, como diz, dispensa aqui a apresentação, tem vários livros publicados e faz uma incursão, a meu ver, muito particular nesse universo que eu chamo de universo comparativo entre filosofias ocidentais e filosofias orientais. Mais uma vez, ressaltando que esses termos, filosofias orientais e filosofias ocidentais, são termos muito vagos, muito amplos, mas que nós os utilizamos como um recurso metodológico, simplesmente como ponto de partida. Então é isso. Oswaldo, por favor, tá? Tem a palavra. Bom dia. Eu queria inicialmente agradecer a todas e a todos que nos acompanham, seja presencialmente, seja virtualmente, pela presença e pela atenção. Queria também agradecer meu querido amigo Antônio Florentino, tanto pela generosidade das palavras proferidas agora, quanto também pelo convite que me proporciona a honra de fazer parte da programação deste 9º Colóquio Internacional de Filosofia Oriental da Unicamp. Eu vou, então, tratar do tema anunciado por ele e vou solicitar a paciência de vocês para a leitura do meu texto. Com o sistema crítico de Kant, inaugura-se um programa de filosofia transcendental cujos elementos centrais são compartilhados de diferentes maneiras pelo idealismo alemão em seu conjunto, partindo de Kant, passando por Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, até Nietzsche, mas incluindo também, em certa medida, a fenomenologia de Husserl e a ontologia fundamental de Martin Heidegger. Toda uma linhagem, portanto, empenhada a cada vez de maneira diversa numa investigação crítica das condições do conhecimento e da experiência possível, seus critérios necessários, sua extensão, seus limites, isto é, da demarcação do âmbito da realidade cognoscível para nós. Com a crítica sistemática dos princípios, regras e quadros categoriais que demarcam as condições de possibilidade da cognição e da ação, surge também, inevitavelmente, o seu questionamento, a saber, a necessidade incontornável de transformar em problema o acesso teórico e pragmático de uma subjetividade transcendental ao que é dado a ela como o mundo. Na esteira da crítica kantiana da razão, e ainda que uma tal consequência tenha permanecido oculta e latente aos subsequentes programas filosóficos do idealismo, pelo menos até Nietzsche, todo saber capaz de sustentar uma pretensão de validade universal, seja no plano epistêmico, em termos de verdade e falsidade, no plano normativo e axiológico, em termos de bem e mal, justo e injusto, ou no plano estético, em termos de belo e sublime, teria de medir-se por um parâmetro ou ajustar-se a um protocolo de racionalidade lógica, cuja necessidade e universalidade são histórica e temporalmente determinadas, ou seja, situam-se no interior da história da Europa. Nos marcos do diagnóstico crítico de Nietzsche, o sintagma Europa deixa de designar apenas uma localização física ou um território geopolítico para tornar-se, sobretudo, o nome de um espaço cultural, de uma potência que forja e plasma uma cultura e compreende, nesta acepção alargada, também todas as sociedades que se formaram e desenvolveram sob influência dos valores civilizacionais da Europa. Nesse sentido, Europa compreende, então, o que denominamos Ocidente, mas sem deixar de irradiar os seus efeitos culturais também para outras latitudes e longitudes do planeta. Assim,
um tipo de racionalidade lógica cujos valores epistêmicos, éticos e jurídico-políticos deveriam valer como portadores de validade universal, tem agora de ser reconhecida como uma perspectiva cultural e histórica, ainda que tenha logrado êxito em institucionalizar-se em geral como a própria ratio filosófica. Daí resulta, para o pensamento filosófico contemporâneo, uma nova exigência que convoca a filosofia ocidental a abrir-se ao diálogo com uma genuína filosofia intercultural, a saber, convoca para a abertura de novas possibilidades de realização, para a exigência de universalidade que é congênita à racionalidade ocidental e europeia, o seu compromisso originário com a verdade e com a objetividade do conhecimento. Como valor, a universalidade permanece uma pretensão inalienável da razão. Ela deixa, porém, de ser identificada com a sua tradicional formulação euro-etnocêntrica, para asseverar-se enquanto prerrogativa justa e possível no diálogo plural com a multiplicidade dos mundos culturais e históricos. Não é por acaso, portanto, mas sob a influência de tais coordenadas, que podemos sumariamente caracterizar como a crise da razão, que Michel Foucault, cuja obra foi inteiramente dedicada à reconstituição da história da racionalidade científica do Ocidente, não é por acaso, portanto, que esta obra tenha problematizado o que se denominou sugestivamente nela de historicidade do universal. Este trabalho de escavação arqueogenealógica que Foucault realizou até praticamente o final de sua vida, levou-o a ministrar em janeiro de 1983, portanto cerca de um ano antes de sua morte, um curso no Collège de France, no qual retomou justamente a sua antiga e intensa frequentação do pensamento de Immanuel Kant. Ao longo do mencionado curso, a atenção de Foucault concentrou-se numa análise profícua e original do cruzamento entre um pequeno escrito jornalístico de Kant, em resposta à pergunta o que é o esclarecimento, e a segunda dissertação do ensaio sobre o conflito das faculdades. O essencial desta análise foi recolhido num pequeno escrito, denso, compacto e incisivo, que retoma um título empregado pelo próprio Kant no seu artigo de jornal. O que é o esclarecimento? Para Foucault, ao responder a esta pergunta, Kant tinha em vista precisamente as relações entre a filosofia e a sua atualidade. Ou seja, Kant buscava dar forma a uma ontologia do presente, uma ontologia de nós mesmos, abrindo com isso uma linha de tradição filosófica na qual Foucault inseriu o seu próprio trabalho de investigação. Pouco antes disso, refiro-me a 1978, Foucault ministrou um curso, pouco antes da ministração deste curso, portanto em 1978, Foucault viajou para o Japão, com o objetivo de aprofundar o seu conhecimento de um país e de uma tradição cultural para ele imensamente significativos, e também com o propósito de conhecer mais de perto, a partir de vivências pessoais, as práticas meditativas do budismo Zen. Foi então que ocorreu a sua curta temporada no templo Rinzai Zen, fundado pelo mestre Zen Omori Sogen. O meu lamentável desconhecimento de idiomas orientais provavelmente transforma a pronúncia desses nomes em algo irreconhecível para aqueles que são conhecedores, mas infelizmente eu não tenho como evitar isso. O nome do mestre Zen é Omori Sogen, falecido em 1994. Ali, naquele templo, Foucault manteve um fecundo diálogo intercultural com alguns monges e com o próprio mestre Omori. Dos registros dessa interlocução, conservados e publicados nos ditos e escritos, percebe-se de maneira inequívoca que Foucault estava genuinamente interessado em confrontar diferentes espécies de subjetivação e de dessubjetivação. Intento para o qual
concorria poderosamente a sua curiosidade voltada para a meditação zen budista e, sobretudo, para a prática espiritual do zazen, pois, naquele momento de sua vida, Michel Foucault se dedicava também a uma minuciosa investigação histórica dos exercícios espirituais e das tecnologias ascéticas inerentes à disciplina cristã. Foi, então, nesta ocasião, que Michel Foucault se debruçou também sobre a filosofia budista. Obrigado. E acompanhou de perto as rigorosas regras observadas e praticadas concretamente num templo zen, o que permitiu a ele reforçar a diferenciação a partir de uma perspectiva diferente daquela do trabalho eminentemente teórico, a diferença entre a mística cristã e a mística budista, enquanto formas culturais divergentes de espiritualidade e de subjetivação. Cito: eu estou interessado na filosofia do budismo, mas desta vez eu não vim por este propósito. O que mais me interessa é a vida, ela mesma, no templo zen, a saber, a prática do zen, os seus treinamentos, as suas regras. Pois eu penso que uma mentalidade totalmente diferente da nossa se forma por meio da prática e do treinamento no templo zen. Fim de citação. Penso, porém, que o centro nevrálgico de seu interesse envolvia também uma outra questão, talvez de mais amplo alcance, aquela mesma com a qual nos ocupamos hoje, o problema do universal. Referindo-se às suas próprias experiências práticas de disciplina e de meditação zen, então vivenciadas naquele templo, Foucault afirma, aspas, com tão pouca experiência, eu não posso dizer nada de preciso. Malgrado isso, eu pude sentir alguma coisa através da postura do corpo na meditação zen, quer dizer, a posição justa do corpo. São novas relações que podem existir entre o espírito e o corpo, e, além disso, novas relações entre o corpo e o mundo exterior. Eu gostaria de lhe colocar uma questão. Trata-se da universalidade do zen. É possível separar a prática do zen da totalidade da religião e da prática do budismo? Fim de citação. Pergunta, portanto, pela possibilidade de universalização da experiência e das práticas espirituais zen-budistas. Pergunta aqui o mestre Omori, responde, aspas, o zen nasceu do budismo. Portanto, existem relações estreitas entre o zen e o budismo. Entretanto, o zen não exige forçosamente a forma do zen. Repito essa frase porque ela, para mim, se torna absolutamente fundamental. O zen não exige forçosamente a forma do zen. Pode-se mesmo abandonar o nome zen. O zen é muito mais livre. O senhor acaba de dizer que sentiu novas relações entre o espírito e o corpo, e entre o corpo e o mundo externo. Acho admirável que o senhor tê-lo sentido com tão pouca experiência do zen. Não é isso que são experiências universais de sentir, que o espírito e o corpo se reúnem e que si mesmo e mundo exterior se reúnem? Isto mostra bem que o zen possui um caráter internacional e universal. O zen é pequeno se nós pensamos que ele é somente uma parte do budismo. Se o senhor pudesse compreender o zen nesse sentido com a sua experiência, eu penso que o senhor estaria convencido da universalidade do zen. Fim de citação. Sem nenhuma dúvida, o que estava em questão envolvia não somente as tradições religiosas do budismo e do cristianismo, mas também toda a problemática das relações culturais entre Ocidente e Oriente. Por isso, um monge, cujo nome não é declinado no registro conservado desse encontro, dirige a Foucault logo na sequência a seguinte indagação, aspas, a propósito da crise do pensamento ocidental, que domina atualmente a Europa, o senhor pensa que o pensamento do Oriente poderia ajudar a reconsiderar o pensamento ocidental? Quer dizer, o senhor pensa que o pensamento do Oriente permitirá ao pensamento ocidental, de uma certa maneira,
encontrar um outro caminho? Fim de citação. Desse modo interpelado, Foucault não se furta à questão. Não, porém, sem antes demarcar com toda clareza o seu território próprio enquanto filósofo, aquele de quem dedicou o essencial do seu trabalho a uma reconstituição arqueogenealógica da racionalidade ocidental. Isto posto, Foucault acrescenta que os reexames e remanejamentos exigidos pela crise do pensamento ocidental poderiam ser efetuados com recursos do próprio arsenal do Ocidente, citando os exemplos da psicanálise, da antropologia, da análise histórica, e acrescentando que estas tarefas se beneficiariam também de uma confrontação entre o pensamento ocidental e o pensamento do Oriente. Segundo Foucault, a aludida pergunta demarcava também um momento, uma inflexão, um tournant, é a expressão que Foucault usa, portanto, uma reviravolta sobre o plano histórico, provocada justamente pelo fim do imperialismo. Tratava-se, então, para ele, de um acontecimento epocal. A crise do pensamento ocidental seria idêntica à crise do imperialismo. Creio que, porém, aspas, não se produziu nenhum filósofo supremo que conseguisse significar esta crise nela mesma, pois o pensamento ocidental se exprime por discursos que podem ser interessantes, mas que não são nem específicos nem extraordinários. Não há nenhum filósofo que marca esta época. É o fim da era da filosofia ocidental. Assim, se uma filosofia do futuro existe, ela deve nascer fora da Europa. Ou bem, ela deve nascer em consequência dos encontros e das percussões entre a Europa e a não-Europa. Fim de citação. Como a razão ocidental, europeia, sob a forma da tecnociência, dos modelos sociopolíticos e econômicos que dela derivam ou que nela se fundam, tinha se ampliado em escala global, então uma crise da filosofia europeia, que se originou e se desenvolveu por razões internas, coloca a crise da razão ocidental europeia em abertura necessária para o encontro e a confrontação com outros universos culturais e suas experiências de mundo, ou melhor, com outros e diferentes mundos da experiência. Em consequência, a Europa e todas as formações socio-histórico-culturais originárias da Europa são levadas, então, a confrontar-se e medir-se com a potência da alteridade, com as figuras do outro, num diálogo firmado em novas bases e sob novas condições. Por um lado, este panorama advém, como disse, de uma crise interna da própria filosofia e do seu conceito. Crise que exige a abertura para outras filosofias, entre aspas, e práticas sociais, ou seja, para outros mundos. Por outro lado, esta crise decorre também de razões extrafilosóficas, como justamente o fim do imperialismo, tal como diagnosticado por Foucault. Mas também pelas consequências advindas da hegemonia planetária da racionalidade técnico-científica ocidental europeia, com os seus estándares de verdade, validade, universalidade e funcionalidade, que acabaram por colonizar todas as regiões da Terra, ao unificá-las pelos mecanismos do mercado, da tecnologia, da produção e do consumo. Num momento em que ainda subsistia uma ordem geopolítica mundial, no interior da qual a União Soviética desempenhava um papel determinante, refiro-me, portanto, a 1978, Michel Foucault já entrevia a inevitabilidade da extensão planetária da crise que afetava e que continua a afetar o conceito universal europeu de homem, tal como este conceito foi forjado no cenário da pretensa história universal pensada a partir da Europa. Considerando em particular a crise do marxismo e o conceito de revolução a ela associado, Foucault ponderava então, aspas, não, perdão, ainda não são aspas, o texto é meu ainda. Uma vez que foi na Europa que se instituiu um quadro categorial de universalidade que é teoricamente estruturante para o mundo moderno,
Uma vez que a Europa figurou, portanto, historicamente como lugar de nascimento da universalidade e de um certo conceito de universal de homem como sujeito genérico, então, assim, agora as aspas para Foucault, a crise do pensamento europeu atrai a atenção de todo o mundo e ela concerne o mundo inteiro. É uma crise que influencia os diferentes pensamentos de todos os países do mundo, assim como o pensamento geral do mundo. Por exemplo, o marxismo nasceu numa época determinada, numa região determinada. Ele foi fundado por judeus por meio de contatos com um punhado de operários. Isso tornou-se não apenas uma forma ideológica, mas uma visão de mundo, uma organização social. Ora, o marxismo encontra-se atualmente em uma crise indiscutível. A crise do pensamento ocidental, a crise do conceito ocidental do que é a revolução, a crise do conceito ocidental, que são o homem e a sociedade. É uma crise, portanto, que concerne o mundo inteiro, que concerne tanto a União Soviética quanto o Brasil e a Tchecoslováquia. Fim de citação. Com base neste texto, percebemos que Foucault identificava, então, em 1978, aquilo que, em seu curso sobre Kant e o esclarecimento, ministrado, repito, em 1983, ele aprendia como um insight fundamental para uma ontologia de nós mesmos, a saber, o problema da historicidade do universal. Pois para Foucault, o que motivava Kant a responder à pergunta sobre o que é o esclarecimento era, essencialmente, a necessidade de reconhecer e indicar um elemento simbólico apto a fornecer a chave de compreensão tanto do presente quanto do inteiro sentido da história humana. Uma questão que, de acordo com Foucault, constitui o pivô da articulação entre filosofia e direito, a ética e a política, um eixo de problematização que ordena as relações entre a filosofia e o universo normativo a partir da pergunta pelo sentido da história. Uma pergunta que nos conecta com o tema dos direitos humanos e de sua alargada universalidade. Essa é a primeira parte do texto que eu preparei para o nosso encontro de hoje. Eu começo, então, agora a segunda parte, contando com a compreensão, a paciência de vocês. Uma questão que Foucault reconstitui nos seguintes termos, aspas, existe um progresso constante do gênero humano? Segundo ele, é para respondê-la que Kant, no parágrafo 5º do texto do Conflito das Faculdades, desenvolve o seguinte argumento. Se queremos responder a essa questão, a saber, sobre se existe um progresso constante do gênero humano, é necessário determinar se existe uma causa possível desse progresso. Mas uma vez estabelecida essa possibilidade, é preciso mostrar que esta causa atua efetivamente e, para isto, realçar um certo acontecimento que mostre que a causa atua realmente. Em suma, a designação de uma causa não pode nunca determinar os efeitos possíveis, ou mais exatamente, a possibilidade do efeito, mas a realidade de um efeito apenas pode ser estabelecida pela existência de um acontecimento. Trata-se, portanto, da identificação de um acontecimento, termo a ser entendido, a meu ver, no sentido específico que lhe atribui Michel Foucault, como ativador da reflexão, como algo que torna possível acessar a emergência de conceitos no interior de embates e vicissitudes nas quais foram historicamente forjados. Nesse sentido preciso, eu gostaria de lembrar uma definição de acontecimento formulada por Deleuze e Guattari, e que encontra eco nos trabalhos de Foucault e, sobretudo, nessa tarefa de identificação do acontecimento em questão. Cito, então, o texto de Deleuze e Guattari. Nos fenômenos históricos, como a Revolução de 1789, a Comuna, a Revolução de 1917, há sempre uma parte de acontecimento irredutível aos determinismos sociais, às séries causais. Os historiadores não gostam muito deste aspecto. Eles restauram causalidades retrospectivamente.
mas o próprio acontecimento está deslocado ou em ruptura com as causalidades. É uma bifurcação, um desvio em relação às leis, um estado instável que abre um novo campo de possíveis. Fim de citação. Neste mesmo sentido, acontecimentos históricos e filosóficos perfazem o campo do possível para a arqueologia e o trabalho genealógico de Michel Foucault. Ora, no entrecruzamento entre o artigo escrito para o jornal berlinense a respeito do esclarecimento e o texto teórico dedicado ao conflito das faculdades, ambos de Kant, Foucault considera que Kant teria interpretado a Revolução Francesa, ou melhor, um afeto desinteressado originado pela Revolução, mais precisamente, o sentimento de entusiasmo, como o signo de um acontecimento decisivo, que indica o que autoriza a esperança de uma marcha da humanidade na direção de um progresso moral, ético e jurídico-político, como um campo sempre em aberto, fornecendo assim um indicativo seguro para a possibilidade, embora um tanto longínqua, da paz perpétua. Em questão, encontrava-se para Kant, segundo a interpretação de Foucault, não apenas a reconstituição historiográfica de uma trama teleológica, tornando possível aquele progresso, mas tratava-se, sobretudo, da identificação de um acontecimento real no interior da história que portasse um valor de signo, portanto, um valor simbólico. Aquele sentimento de entusiasmo constitui em si mesmo um fenômeno complexo e dificilmente explicável, pois resulta de uma afecção da sensibilidade por um conceito, isto é, por um conteúdo inteligível, da qual seja, a ideia, qual é o conteúdo inteligível? É a ideia de uma constituição jurídica republicana que proscreve a guerra ofensiva. Trata-se, então, de uma pergunta que retoma e ressignifica o problema da relação entre sensibilidade e razão, que é tratado em termos de sentimento de respeito. Como a representação da lei moral, um conceito inteligível, pode afetar a sensibilidade de modo a produzir ativamente um sentimento sui generis, o sentimento de respeito. Só um acontecimento desta ordem poderia ter para Kant o valor de signo e, portanto, indicar algo de extrema relevância filosófica, ser indicativo, portanto, e portador de sentido. Mas que sentido e identificativo de quê? Escreve Foucault, eu me permito aqui uma longa citação, porque é decisiva para o meu argumento. Signo de quê? Signo da existência de uma causa permanente, que ao longo de toda a história guiou os homens pela via do progresso. Causa constante, da qual se deve então mostrar que agiu outras vezes, que atua no presente e que atuará posteriormente. O acontecimento, em consequência, que nos permite decidir se há progresso, será um signo rememorativum, demonstrativum, prognosticum. É preciso que este seja um signo que mostra que isso tem sido sempre como é, signo rememorativo, um signo que mostre que as coisas atualmente se passam assim também, é o signo demonstrativo, que, enfim, mostre que as coisas permanecerão assim, signo prognóstico. E é assim que poderemos estar seguros de que a causa que torna possível o progresso não atua apenas em um momento dado, mas que ela garante uma tendência geral do gênero humano em sua totalidade, ou seja, marchar no sentido do progresso. Eis a questão. Existe em nosso redor um acontecimento que seja rememorativo, demonstrativo, prognóstico de um progresso que permita levar o gênero humano em sua totalidade? Fim de citação. No interior deste contexto, é necessário reconhecer, então, que a Europa, para Foucault, apresenta uma particularidade especial, qual seja a particularidade, aspas, de criar uma categoria universal que caracteriza o mundo moderno. A Europa é o lugar de nascimento da universalidade. Fim de citação. Retomando essa perspectiva kantiana em filosofia da história, o filósofo contemporâneo Norberto Bobbio procurava identificar em nossos dias, também ele,
um signo premonitório a partir do qual, pelo diagnóstico do presente, pudesse lançar um olhar confiante sobre o futuro, interpretando esse sinal dos tempos na esteira da profecia histórica de Kant, como um indicativo de uma tendência da humanidade para o seu aperfeiçoamento moral. Sob essa ótica, o jurista italiano considera o debate atual sobre os direitos humanos, aspas, cada vez mais amplo, cada vez mais intenso, tão amplo que agora envolveu todos os povos da Terra, tão intenso que foi posto na ordem do dia pelas mais autorizadas assembleias internacionais. Este debate, então, seria, aspas, um signum prognosticum da marcha histórica do gênero humano para o melhor. Fim de citação. Se, como ensina a história e a tradição, o ethos é a morada do homem no mundo, então não há dúvida de que, no limiar da modernidade política, esse habitar humano no mundo, como fazer histórico, assenta os seus fundamentos justo na ideia revolucionária que despertou o entusiasmo desinteressado dos espectadores da Revolução, evento a que se referia Foucault no curso sobre Kant e as Luzes de 1983. Esta morada foi construída com a energia do que Foucault chama de uma vontade de revolução, fecha aspas, sobre as bases das prerrogativas inalienáveis de bens jurídicos considerados pelos filósofos do século XVII e XVIII como a expressão de direitos naturais, universais e imprescritíveis, íncitos, portanto, à própria natureza humana. A prodigiosa epopeia democrática da história do Ocidente institui-se como figura do mundo nos ordenamentos jurídicos dos modernos Estados de Direito, inicialmente nas constituições brotadas dos movimentos revolucionários inspirados pelo ideário filosófico das Luzes, como testemunham a Declaração da Virgínia de 1776 e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Constituinte Francesa de 1789. A barbárie, representada por duas guerras mundiais no mesmo século, abalou profundamente os alicerces sobre os quais se firmava a construção deste mundo. Um abalo que mobilizou para reformas e a reconstituição do entendimento pacífico que levaria a um novo ordenamento jurídico-político global, consubstanciado não apenas na Organização das Nações Unidas, mas também em sua expressão ética mais eloquente, a saber, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1948, a verdadeira seiva ética dos Estados democráticos de direito contemporâneos. É nesse espírito que se compreende adequadamente a interpretação por Celso Laffer, inspirada na filosofia política de Hannah Arendt. Escreve Laffer, a construção de um mundo comum, baseado no direito de todo ser humano à hospitalidade universal, Kant, é contestado na prática pelos refugiados, pelos apátridas, pelos deslocados, pelos campos de concentração. Ela só começaria a ser tornada viável, como aponta inicialmente Hannah Arendt, em Os Direitos Humanos, o que são eles, e desenvolve depois nas origens do totalitarismo, se o direito a ter direitos tivesse uma tutela internacional, homologadora do ponto de vista da humanidade. Nas palavras de Hannah Arendt, no fecho deste artigo de 1949, aspas, esse direito humano, como todos os outros direitos, só pode existir através do mútuo consentimento e garantia, transcendendo os direitos do cidadão, sendo o direito do homem à cidadania. Esse direito é o único que pode e só pode ser garantido pela comunidade das nações. Fim de citação. Nesse sentido, a Carta das Nações Unidas, né, assim como as declarações de direitos fundamentais do homem e do cidadão, que serviram de preâmbulo ao triunfante constitucionalismo moderno, seriam marcos históricos inequívocos do reconhecimento da dignidade inerente a toda pessoa humana, bem como a garantia de direitos iguais e inalienáveis como fundamento da liberdade, da justiça e da paz.
Seriam também os sinais inequívocos de um outro acontecimento epocal, que determina também o rumo do nosso presente e assinala as perspectivas de futuro, a saber, a abertura de um horizonte de transnacionalidade das culturas e de transnacionalidade dos direitos humanos, sobre a base de uma positivação jurídico-política supraestatal como garantia para o respeito e a proteção de direitos fundamentais. Esta seria a tendência que marca os nossos dias, a necessidade de preservar as futuras gerações da repetição dos flagelos da guerra e da barbárie. A consciência dessa tarefa e da sua urgência é exatamente o que leva Norberto Bobbio a abandonar em seu tratamento dos direitos humanos a preocupação até hoje obsessiva com o problema da fundamentação, para dar prioridade à vis diretiva das medidas aptas a garantir a proteção e a realização eficaz dos direitos humanos. Não se trataria mais para Bobbio, portanto, de um problema filosófico de fundamentação, mas de um problema político de efetivação e segurança jurídica. É neste contexto que Bobbio insere a sua reconstituição do desenvolvimento histórico dos direitos do homem, na qual se entrecruzam as linhas de sucessão cronológica com as linhas concernentes à sua positivação no direito constitucional, sem considerar a especificação progressiva de sua titularidade, que inclui o aspecto atual de uma internacionalização irreversível. Cito Bobbio: mesmo hoje, quando o inteiro decurso histórico da humanidade parece ameaçado de morte, há zonas de luz que até o mais convicto dos pessimistas não pode ignorar. A abolição da escravidão, a supressão em muitos países dos suplícios que outrora acompanhavam a pena de morte e da própria pena de morte, é nesta zona de luz que coloco em primeiro lugar, juntamente com os movimentos ecológicos e pacifistas, o interesse crescente de movimentos, partidos e governos pela afirmação e reconhecimento pela proteção dos direitos do homem. Fim da citação de Norberto Bobbio. Este seria o delineamento do direito público internacional no mundo contemporâneo, na tessitura normativa formada pelo vínculo entre a estrutura e a função dos ordenamentos jurídicos modernos, estatais e supraestatais, ligando o Estado republicano, a democracia e o Estado de Direito à moral racional dos direitos humanos. Direitos humanos são direitos que devem ser comuns a todos os homens, por força do seu ser homem, e independentemente de sua idade, da cor de pele, do gênero, da pertença a uma nação ou a um Estado, de sua extração social. Direitos que, aspas, por seu alcance originário e inalienável, com isso também não podem ser recusados, que por princípio não podem ser retirados, aos quais também ninguém pode renunciar voluntariamente ou à força. Em vista de sua validade, direitos humanos são uma implicação de ser homem. Em vista de sua proveniência na história, eles surgiram a partir de experiências de injustiça e continuam a ser desenvolvidos a partir desta experiência. Fim de citação. Eu estou me referindo aqui a um texto que me foi generosamente sugerido pelo meu querido colega Antônio Florentino, que se chama justamente Transculturalidade dos Direitos Humanos, a Universalidade dos Direitos Humanos. O texto que eu citei agora é de autoria de Zandkühler. Neste enquadramento jurídico positivo, transcultural e supraestatal, o princípio normativo da dignidade da pessoa humana constitui um parâmetro e um standard para o que pode e deve ser atribuído a todo ser humano enquanto tal. Do mesmo modo, como delimita uma fronteira que não pode ser ultrapassada nem por ação nem por omissão, que promovam a desumanidade, como, por exemplo, a tortura, a escravidão, a pena de morte indiscriminada, mas também permitir e tolerar que sejam perseguidas minorias, que pessoas sejam flageladas pela fome, pela penúria e por doenças.
enquanto fundamento de sistemas normativos de direitos, a norma juridicamente positivada que assegura o respeito e a proteção da pessoa humana emerge em contextos econômicos, sociais, políticos e culturais historicamente determinados, mas só pode ser garantida sobre o alicerce institucional da democracia pluralista, não limitada ou confundida com a universalidade suposta nos e pelos ordenamentos jurídicos estatais. Ela é assegurada unicamente em vista do direito público internacional como base jurídica de uma sociedade cosmopolita fundada precisamente no que Kant chamava de uma constituição republicana supraestatal, que proíbe a guerra ofensiva, respeita e reconhece, assegura a realização dos direitos fundamentais. Este é um dos principais significados transculturais da Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Organização das Nações Unidas. Cito: as exigências de direitos reivindicadas em revoluções e formuladas no século XX, sob a influência dos crimes do colonialismo, do imperialismo, do nacionalsocialismo, do fascismo, do militarismo, do stalinismo, estão voltadas para relações cosmopolitas de vida, sem discriminação, sem repressão, sem fome, sem penúria, sem guerra. Pretensões a direitos humanos têm um conteúdo moral, mas este conteúdo moral não pode ser fundamentado em nenhuma moral determinada, nem podem ser implementadas e garantidas sem uma forma jurídico-positiva. Este é também o sentido transcultural dos direitos humanos, sentido que é derivado da atual constituição das relações internacionais contemporâneas entre as diferentes experiências culturais cujo panorama foi substancialmente modificado. Cito Zandkühler outra vez. Estas culturas não são mais esferas homogêneas, fechadas em si mesmas, como queria o conceito clássico de cultura. Elas exibem internamente múltiplas diferenças. Elas são entrelaçadas entre si e entrelaçadas externamente umas com as outras. Nesse sentido, as culturas atuais situam-se além, trans, do design tradicional das culturas. As culturas contemporâneas são internamente caracterizadas pela hibridização. A cada vez, para uma determinada cultura, todas as outras culturas tornam-se tendencialmente conteúdos internos. Fim de citação. É num contexto como esse que se repõe, então, justamente o problema da pretensão de validade universal dos direitos humanos. Em contraste com as exigências e os impasses para sua realização nos marcos particularistas, históricos e culturais das diferentes sociedades. As estratégias atuais, argumentativas, são inovadoras nesse sentido, visando justificar a pretensão de validade universal das prerrogativas de direitos humanos, evitando justamente o recurso a critérios abstratos e a parâmetros estritamente lógico-formais, mas evitando também a tendência a um relativismo cultural que se proíbe qualquer perspectiva de universalização. Ao invés de reconstituir uma necessidade lógica do vínculo conceitual entre direitos humanos e democracia, evitando o inevitável relativismo de uma fundamentação essencialmente moral da dignidade humana e das exigências de direitos fundamentais, que, nestes termos, só pode ser ancorada na particularidade de experiências histórico-culturais determinadas, as estratégias argumentativas a que me refiro consideram necessário e mesmo indispensável a positivação jurídica de conceitos e princípios auridos a partir de experiências concretas de injustiça, vivenciadas em diferentes sociedades e culturas, assim como em diferentes situações históricas de alcance transnacional. Tais situações seriam, então, o ponto de partida para a reivindicação jurídica
de realização efetiva do conteúdo ético dos direitos humanos, tendo por base e pano de fundo uma concepção de relações humanas justas, asseguradas em quadro jurídico-político, institucional, dos Estados e da ordem jurídica internacional. Um pequeno parênteses aqui. Eu creio que esta seria uma chave para a discussão daquilo que foi debatido na mesa redonda de ontem à tarde. Infelizmente, nós não tivemos condições, dadas as limitações de tempo, de debater este enquadramento. Este conteúdo ético pode e deve ser reconstituído e interpretado em diálogo e interação com conceitos análogos, oriundos de experiências culturais distintas. Cito justamente um testemunho que vem da China. Portanto, assim como, aspas, portanto, assim como os conceitos de direito da natureza e direitos naturais na tradição europeia, a comunidade humana, eu não sei, lamento pronunciar adequadamente essa palavra chinesa que está transliterada como Ren, a lei divina, na tradição chinesa, Tian Dao, talvez a professora Robin possa nos ajudar a esse respeito. A compaixão, na tradição budista e bramânica, na Índia, abrem uma perspectiva metafísica transnacional sobre o valor da vida humana, para identificar e condenar, enquanto tais, experiências locais de injustiça. Precisamente assim, compete aos direitos humanos em nosso tempo a função de compensar o direito positivo quando isto é ordenado pelos que estão no poder, para evitar, por este meio, que as leis sejam arbitrariamente interpretadas e que sejam ameaçados os que pensam de modo diverso. Entretanto, diferentemente destas diferentes tradições, os direitos humanos contêm uma perspectiva transcultural, sem a qual e na qual, contém uma perspectiva transcultural pela qual e na qual trata-se desde o princípio de garantir a compatibilidade destes direitos com as diferentes tradições culturais. Fim de citação. Novamente, a autoria do texto lido é de Chen Xiaohua, é o nome do autor. A partir dessa compatibilização, o conceito de direitos humanos conservaria ainda hoje uma indispensável função normativa, abrindo uma perspectiva supraestatal e transcultural para evitar interpretações arbitrárias da legislação intraestatal e situações de injustiça no plano internacional. Os direitos humanos, escreve Chen Xiaohua, os direitos humanos devem ser interpretados e fundamentados pluralisticamente pelas diferentes culturas e tradições. Só assim, a função normativa dos direitos humanos pode, em geral, tornar-se efetiva. Em que extensão interpretações e fundamentações pluralistas podem ser desenvolvidas em geral, isso depende, em boa medida, do que é identificado finalmente como injusto sobre um pano de fundo de representações de relações humanas justas. Fim de citação. A partir deste mosaico de acontecimentos e transformações, creio que vale a pena retornar ao diagnóstico de Michel Foucault, que o descrevia justamente a partir da crise da racionalidade europeia. A sua face jurídica é constituída pelos sujeitos de direito, cujas prerrogativas de direitos fundamentais e liberdades públicas constituem, como vimos, a seiva ética dos movimentos revolucionários na nossa tradição. Este panorama também serve de base para a difusão do moderno pensamento jurídico-político ocidental europeu e seu modelo de universalidade, que, como pondera Foucault, não pode mais se furtar ao reconhecimento de sua historicidade. E isto, sobretudo em face da crise atual e permanente do conceito ocidental de revolução, do homem universal e de seus direitos, da sociedade e da política que Foucault cartografou e enfrentou. Eu tenho ainda algum tempo, Antônio? Acho que em 5 minutos... Hã?
Não, então vamos fazer o seguinte, ao invés de eu ler o meu texto, com o qual eu concluiria, retomando justamente a perspectiva do último Foucault sobre o direito, justamente a questão da diferença entre os direitos do homem, os direitos do cidadão, no contexto do que ele chama de governamentalidade, né, em que ele situa duas espécies de direitos, os direitos do homem e os direitos dos governados, que é um dilema no pensamento de Foucault, quer dizer, uma crítica fundamental, né, dessa noção de direitos humanos no contexto da biopolítica. Eu só queria terminar provocativamente com talvez aquilo que seja a última palavra do Foucault, publicada logo depois da sua morte no Libération, que é um manifesto chamado Direitos Humanos. E aí Foucault justamente convoca para um direito novo, que seria aquele direito que nós temos que arrancar daqueles que nos governam, os direitos justamente dos governados, que não nos são concedidos, mas que são, por assim dizer, conquistados por nós. Enfim, acho que com isso me parece plausível mostrar como a crise do universal, a historicidade do universal, cartografa o nosso mundo e abre as perspectivas de futuro. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom, temos aí uns minutos para perguntas, né? E eu gostaria de fazer um comentário inicial aqui, antes de abrir para as perguntas, né? Mas o meu comentário é muito pontual diante desse da sua monumental reflexão que você apresentou aqui, né? Então, muito obrigado por isso tudo e quero ler o texto depois com mais cuidado, tá? Certo? Mais cuidado. Eu tenho só uma questão, Oswaldo, que eu vejo sempre como, assim, quase como um beco sem saída, como uma questão paradoxal, como uma dificuldade enorme nesse âmbito da interculturalidade, né? Que é a própria capacidade crítica, que você bem expressa na sua exposição, a própria capacidade crítica que não conheço, Foucault conheço leituras muito rasas do Foucault, mas que o Foucault coloca essa capacidade crítica do Foucault em problematizar a questão da universalidade e da razão, né? Então, me parece que nós estamos diante de uma situação muito paradoxal em relação à interculturalidade, né? Por quê? Entende? Porque, a meu ver, a crise da razão, entende? Ela estaria, talvez, diretamente vinculada, entende, à armadilha da universalidade. A universalidade, entende, a meu ver, é a grande armadilha da crise da razão, certo? E como Foucault menciona, entende, que eu acho muito interessante, fala, a crise da razão europeia, certo? Então, isso é muito interessante, entende? Porque a grande armadilha da universalidade, a meu ver, ocidental, entende? Foi atribuir o conceito de razão, entende? A uma produção muito localizada, historicizada, entende? Como se nós tivéssemos um mundo da razão e um mundo da não-razão. Certo? Então, veja, quando nós percebemos que a razão, entende? Ela não é geograficamente circunscrita, entende? Ela não é culturalmente circunscrita, entende? Então nós estamos sim diante da universalidade, certo? Mas aí aí sim tem o paradoxo, tem o problema, entende? Assim, é que a razão ocidental, entende? Ela se estruturou, ela foi construída historicamente a partir de pilares que parece que não podem ser abandonados, porque quando eles são abandonados, ou quando eles são criticados, entende? Eles são, de certa forma, ou melhor, que as críticas a esses pilares são tidas como sendo relativismos, e não é bem isso. Então, me parece que essa polaridade entre universalismo e relativismo é também uma armadilha. Ou seja, ou nós temos uma perspectiva universalista e a razão está vinculada a esse universalismo, entende? Ou se nós colocamos em xeque o percurso histórico ocidental, entende? Nós somos considerados como relativistas, e isso seria um grande problema para
para a perspectiva histórica da razão ocidental. Então, veja só, admitir a universalidade da razão é admitir pressupostos lógicos distintos dos pressupostos da própria tradição ocidental. E aí sim que eu vejo o paradoxo, entende? Porque outros pressupostos lógicos, tais como os chineses, os budistas, entende? Assim, eles caminham em outro percurso e formam outra razão, certo? Mas não diria outra razão, entende? Mas formam parte da razão, certo? Então a questão que eu coloco é a crise da razão europeia não estaria vinculado a essa armadilha dessa universalidade que ela não pode abrir mão, ela não tem como abrir mão. Entende? Porque, veja só, se a gente abre mão, por exemplo, do projeto universal dos direitos humanos, entende? Nós temos que abrir mão de um conjunto. E se a gente considera algumas perspectivas críticas à ideia de universalidade dos direitos humanos, entende? Nós vamos ter que abrir mão de algumas referências básicas do Ocidente, entende? Que são fundantes. Então, nesse sentido, entende que eu sou um pouco cético, mas eu ainda gosto dessa discussão, entende? Meu ceticismo em relação à possibilidade real do século XX ser o século XXI, aliás, ser o século das filosofias orientais, entende? Do pensamento oriental, entende? Se isso é permitido dentro da perspectiva da razão ocidental, e se a crise da razão europeia, entende? Não é, na verdade, algo necessário a ela mesma. Eu não sei se eu consegui colocar minimamente um maravilhosamente bem. É exatamente esse conjunto de preocupações que me motivou a escrever esse texto aqui. Bom, primeiro ponto, Antônio, muito obrigado pela observação. Fazia tempo que a gente não conversava, né? Então, fazia tempo que a gente não conversava, então é bom retomar a conversa. Primeiro ponto que eu queria deixar bastante demarcado aqui é a questão do paradoxo. Eu não tenho absolutamente nada contra o paradoxo, pelo contrário, eu acho o paradoxo extremamente fecundo e justamente é a produtividade do paradoxo que me interessa. O paradoxo é aquilo que eu tentei mostrar quando eu citei o texto do Deleuze e do Guattari, que é um ativador do pensamento, né? Então, o paradoxo é aquilo que nos move a pensar, nos leva para frente e torna o nosso pensamento efetivamente produtivo e abre realmente para o novo. Eu sei que se eu dissesse o que eu disse aqui em um contexto de kantianos de estrita confissão, isso seria considerado absolutamente heterodoxo e desprezível, né? Por quê? Porque eu destaquei duas questões. Primeiro, o interesse legítimo do Foucault de praticar o zazen, saber o que significa o zazen. Num momento muito preciso, veja, Foucault estava escrevendo os 3 volumes publicados da história da sexualidade. O uso dos prazeres, o cuidado de si, e estava fazendo uma reconstituição arqueogenealógica da disciplina cristã, dos movimentos espirituais cristãos, do ascetismo cristão. Então, o que ele queria, na verdade? Por que ele foi para o Japão? O que ele queria lá no templo Zen? Ele não queria estudar o Zen budismo. Isso ele já fazia há muito tempo, basta a gente ler um pouco Foucault. Ele queria fazer experiências concretas de zazen, exercícios espirituais para ver que tipo de modificação de si era possível na experiência Zen e se isso era universalizável. Tá? E ele encontra no mestre Zen com quem ele dialoga essa resposta absolutamente notável. O Zen não precisa do Zen, da forma Zen. Eu acho extraordinário isso. Eu traduzi, a tradução aqui é minha, doméstica, para os nossos termos, mas a palavra em francês que está lá nos ditos escritos é a forma Zen. Como é que isso foi dito pelo mestre Omori, eu não sei, mas é isto, né? O Zen é universal. E o Foucault, quando vai responder a pergunta sobre se a crise do pensamento ocidental pode se beneficiar do pensamento oriental, a primeira coisa que ele diz, na verdade são duas coisas, Antônio. Primeiro, o que me interessa no Japão é o fato de que o Japão é absolutamente sui generis, ou seja, o Japão não se deixa colonizar pela racionalidade ocidental, o Japão coloniza a racionalidade ocidental.
Primeiro ponto, né, que eu não tive a oportunidade de tratar aqui. Segundo ponto, eu sou alguém que faz a história da racionalidade ocidental. É isto que eu faço. Então, eu não vou falar daquilo que o senhor está dizendo. Eu só pergunto se o Zen é universal. E ele responde, sim, é universal, tanto é universal que o senhor, com tão pouca experiência de Zazen, consegue sentir precisamente aquilo que nós sentimos aqui. Então, esse é o primeiro ponto, né? O Foucault está interessado em práticas efetivas, né? Experiências concretas. E aí a questão, ele vai dizer, olha, o que nós entendemos por universal é aquilo que aconteceu em 1789. Ou seja, é a ideia de homem universal que brota do movimento revolucionário. Isso não subsiste mais. Isso está em crise. E é preciso ver se isto é comunicável, se isto é universalizável. Então, assim como o senhor respondeu que o Zen é universalizável, eu só posso dizer que isso é comunicável no atrito, no afrontamento, no confronto com o outro, com o pensamento oriental. E aí eu peguei o segundo exemplo, esse curso que o Foucault deu às vésperas de morrer, 1983. Ele vai identificar o universal, o acontecimento com valor de signo, não num conceito. Não é a Revolução Francesa, não são os fatos da Revolução, é um sentimento. É o sentimento de entusiasmo. O sentimento de entusiasmo é que serve para o Kant de signo, que é tanto retrospectivo, quanto demonstrativo, quanto prognóstico. Ou seja, um acontecimento absolutamente misterioso. Como é que uma ideia, a ideia de uma constituição jurídica, desperta em quem? Primeiro, não participou da Revolução. Segundo, não participou da Constituinte, um sentimento de entusiasmo. Isto é universal. Então, a despeito do etno-eurocentrismo do universal em crise, ele tem virtualidades de universal, que se abre para o diálogo com outras experiências, exatamente como o nosso colega chinês disse, experiências que eu posso citar, citando, por exemplo, essa lei divina do Tao, ou então a experiência da compaixão budista. Ali nós temos tradução conceitual, portanto, cognitivamente sólida, de experiências do universal, que, digamos assim, de novo portam um valor de signo. O problema que você está se referindo do Ocidente é que nós somos obsessivamente ligados na questão da fundamentação. E aí a fundamentação recorre a parâmetros cognitivos, lógicos, que dependem da racionalidade ocidental europeia. E é isto que precisa justamente de abertura. Tá? E é esta que vai ser possível se você tiver, e aí sim, um certo otimismo, tá? Que nos nossos dias é absolutamente improvável, né, de uma certa positivação desse diálogo que se lastreia institucionalmente num concerto internacional, numa, digamos, constituição cosmopolita, como, por exemplo, a Carta das Nações Unidas. Veja, não se trata de dizer que os 5 membros do Conselho de Segurança determinam a ordem do mundo, não é. Não é à toa que tem 1 milhão de pessoas em Londres, mais 1 milhão de pessoas em Paris e não sei aonde, que eu acho que espelham precisamente este elemento paradoxal, tá? Que o Foucault põe o dedo na ferida. Perfeito. E esse conceito de um direito novo surge, Antônio, do caso dos boat people. Não é de nenhum caso teórico. São de barcos que não foram permitidos aportar em portos europeus e que ficaram à deriva por conta de uma recusa de aceitação. Aí o Foucault vai dizer, direitos humanos é isso, nós somos aqueles que têm o direito de arrancar dos governantes, né,
aquilo que diz respeito à proteção da nossa dignidade. Muito obrigado. Maravilha. Alguma pergunta? Alguma questão? Acho que nós temos tempo aí para uma ou duas perguntas. Opa, isso. Hello. Yeah. Good morning, everybody. Thank you so much for this very interesting and enlightening talk. I really enjoyed it. This morning, when I looked at the program schedule, I thought, oh, this is going to be on universality, so I must attend this completely. So I'm so happy that I could listen to you. But of course, my understanding may be limited by the translation and my understanding of the translation. So there are certain limitations in understanding what you have presented that I want to stress here. There was, in the postmodern context, there was a deconstruction of the concepts, and universality was also deconstructed quite well by Foucault and other postmodern philosophers. I'm trying to look at universality from a different paradigm. We do talk about universality, but universalities are at least of two kinds: exclusive universalities and inclusive universalities. Okay. For example, we find, as you mentioned about universal man, right, which claimed to be including even women and slaves, everyone. So it's a kind of universal, inclusive universal. It claims to be an inclusive universal, though it may not be so in reality. And similarly, we find exclusive universals, which only limit themselves to a particular context. For example, now Unicamp students are on strike, which is like a particular universal called a Unicamp student trying to fight for their rights. So where do we see the problem? Is it with the exclusive universal or inclusive universal? Because for me, inclusive universal seems to be a very fair kind of one in general, but that is the most problematic one because it tries to homogenize the whole discourse of human rights. And also, it is an empty one. Whenever we reach to abstract universals are quite empty. As you said, universal man is an empty concept which claims to include everyone, but at the same time, it doesn't include anyone, right? So that's more problematic to me. So are you seeing any kind of East and West distinction in such kind of inclusive universal and exclusive universal? That's one of the things that I thought I should point out here. Thank you. Thank you so much for the talk. Sou eu quem agradece a sua pergunta. Fico efetivamente muito grato. Eu acho que nós temos, de fato, pontos bastante convergentes. Estou inteiramente de acordo com o que você disse, absolutamente de acordo. Eu acho que há um universal inclusivo e excludente. Acho, tendo a pensar que o conceito de universal que se forja na origem do constitucionalismo moderno europeu é excludente, embora tenha possibilidades paradoxais de ampliar-se também para a inclusão. Concordo, portanto, nesse sentido com você. E, em resposta precisa à sua indagação, eu acho que o que difere hoje, do ponto de vista da transculturalidade dos direitos humanos ou da reivindicação transcultural de direitos humanos, é que direitos humanos podem ser reivindicados hoje, e esta minha perspectiva otimista, podem ser reivindicados hoje em termos de Estados-nação e em termos de ordem jurídica internacional, a partir das experiências concretas das culturas específicas. E justamente em situações de injustiça. Portanto, não com recurso ao universal abstrato,
mas com recurso àquilo que nós consideramos ou podemos considerar como intolerável. Por exemplo, a tortura, por exemplo, a fome, por exemplo, o extermínio de populações. Tudo isto independe, digam, do discurso. Tudo isso são experiências que radicam, por assim dizer, naquilo que nesse texto que eu citei aqui se chama ser homem. E que, em relação àquilo que a professora Robin disse ontem, tem a ver com simpatia, ou compaixão, mitleid. E isto pode ser detectado e experienciado no âmbito de cada cultura particular, de cada sociedade particular, de acordo com os seus próprios parâmetros. Isto pode ser traduzido em termos de reivindicação jurídica por causa da positivação. Porque há uma positivação. Então, ontem, por exemplo, quando se falava de marco de regulação de terras indígenas, como se isso fosse algo que não pudesse ser implementado com recursos de natureza jurídica, de fato. Me pareceu que passou da hora de se perceber que existe a possibilidade de, dentro da experiência brasileira, de se reivindicar um direito humano à posse de uma terra que não é pura e simplesmente mercadoria, com base precisamente numa experiência histórica de injustiça. Isto é possível, isso não depende de discurso, em termos de uma mera justificação lógico-argumentativa. Isso é um direito assegurado, que é possível de ser exigido contra o Estado-nação. Então, eu sei que é difícil, eu sei que, de fato, é algo que não se realiza magicamente, depende, no fundo, da ação, do concerto da ação política, mas eu acho que, no contexto atual, é possível, institucionalmente possível. E eu acho que a gente tem exemplos que podem atestar esta possibilidade. Claro que temos contra-exemplo, o que está acontecendo na faixa de Gaza, por exemplo. Mas eu acho que esta é uma resposta que eu poderia encaminhar à sua pergunta. Bom, então encerramos a participação do Oswaldo, né? Obrigado, Oswaldo. E passamos agora para a nossa segunda conferência, né? E eu gostaria de convidar o Giuseppe para coordenar a mesa, o professor José Jorge. Muito obrigado. Muito obrigado, Oswaldo.